Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocado no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. Vamos participar da Santa Missa e vamos nos alimentar da Palavra de Deus na mesa da Palavra e nos alimentar da Eucaristia no altar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje Jesus, ele está esmiuçando aquilo que ele se refere aos mandamentos da lei de Deus quando ele resume os mandamentos. Ele diz que os mandamentos estão resumidos nesses dois momentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. É um convite que Deus nos faz. E nesse Evangelho de Lucas 6, 27 a 38, Jesus nos convida a sermos bons para com as pessoas. Imagina, meus irmãos, nesse mundo terrível que nós estamos vivendo, onde o desamor está em alta, a vingança está em alta, as brigas estão em alta, as pessoas não se falar com a outra, não se falarem com as outras, está em alta. E o convite de Jesus é esse: fazei o bem a quem nos faz o mal e rezai até por aqueles que nos perseguem. Aqui está uma parte do Evangelho que não é para qualquer um, não. É bonito o Evangelho quando nós meditamos das curas, dos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? É bonito. Mas agora
olhar para o irmão que me fez o mal e eu ter que fazer o bem a essa pessoa e ter que amá-la. Aqui no versículo 32, Jesus diz assim: se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Aqui na carta na segunda leitura, que está tirada ali da carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 45 a 49, Paulo se refere a duas pessoas, Adão e Jesus. Adão é chamado o homem que veio da carne, que é terrestre. O segundo homem é do céu, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim: como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Como refletir a imagem do homem celeste? É transcendendo, é indo além daquilo que é a lei antiga. A lei antiga é a lei do dente por dente, olho por olho. Se você me bate, eu bato em você também. Se você me xinga, eu xingo você também. Assim é a lei antiga. Mas aqui não é o reflexo do homem celeste. Aqui não é o reflexo de Jesus Cristo, que diante da maldade do outro, ele amou. Imagine ali aquele homem, quando Jesus foi preso, e ele deu uma bofetada no rosto de Jesus. Jesus simplesmente olhou para ele e disse: se eu fiz o mal, se eu fiz somente o bem, por que me bates? Por que você está me batendo? E se eu fiz o mal, me mostra. Mas Jesus se portou com serenidade diante daquele homem. E quando Jesus estava na cruz, ele olha para o Pai e pede ao Pai que perdoe todas as nossas ofensas. Ele pede o perdão porque Jesus foi ofendido por nós. Deus foi ofendido por nós. E Deus, do seu infinito amor, porque Ele quer que nós um dia, todos nós, eu e você, estejamos com Ele no céu, Ele diz que não cabe no céu pessoas que não se amam, pessoas vingativas, pessoas com ódio no coração, pessoa que não quer fazer o bem àqueles que fizeram o mal. Este é o Evangelho, esta é a boa nova, é o convite que nosso Senhor faz para nós. E desde já neste domingo, eu te faço a seguinte pergunta: você tem alguém que você não fala, que você já disse, como eu costumo até dizer, você riscou essa pessoa do seu caderno? Tem alguém na tua vida assim? Se tiver alguém assim, Jesus hoje está nos convidando a fazer o bem. A lei antiga dizia: amai os vossos inimigos e fazei o bem ao que vos odeiam, bendizei o que vos amaldiçoa e rezai por aqueles que vos caluniam.
Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. O que vós desejais que os outros os façam, fazei também vós a eles. Eu pergunto mais uma vez. Você tem alguém que você não quer vê-lo na sua frente mais, que você já deixou de lado, que você disse, eu não quero saber dela? Jesus hoje está fazendo o convite: amai os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Amai os vossos inimigos. Meus irmãos, este amor aos nossos inimigos, ele só vai se dar se nós amarmos a Deus. Amando a Deus e vendo o grande amor de Deus para conosco. Quando nós olhamos Jesus crucificado, ali nós vemos realmente como Deus nos amou. E aí nós somos convidados a amar e fazer o bem. Padre José Augusto, tem alguém que você não quer falar e que você deseja o mal para ele? Essa é a pergunta que todos nós devemos fazer. Muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos o mal ao outro sem saber. E se o outro também não vier falar, nós vamos ficar com essa questão aí, embora nós não saibamos, mas vamos ficar com essa questão. Alguém te fez o mal, e diante desse mal que essa pessoa te fez, você a procurou, você foi atrás dela para conversar? Recentemente não, já há muito tempo, eu vinha percebendo uma situação meio que constrangedora que eu vivia com uma pessoa aqui em Cachoeira Paulista. Sempre que eu passava por esta pessoa, eu percebia que ela fechava a cara. E um dia ela falou alguma coisa assim que eu não entendi bem. E eu fiquei intrigado porque quando eu percebo que existe alguma questão entre eu e alguém, e uma pessoa, eu procuro ir em busca dela para saber o que é que está acontecendo, para que nós possamos nos reconciliar. Porque, da minha parte, eu não quero guardar mágoa no coração de ninguém e não quero também que as pessoas guardem mágoa diante de situações que eu fiz. Então, eu procuro ver a questão para resolver. Um dia eu me inquieto e disse, eu preciso conversar com essa pessoa. E aí um dia eu saindo do confessionário, encontrei ela ali rezando o terço. Eu parei, Deus te abençoe e tal. Ela, amém, padre. Eu disse para ela, me diga uma coisa, o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Que eu percebo assim que quando eu passo, a senhora fecha a cara, você fecha a cara e tal. Aí, essa pessoa, eu acabei agora mostrando que era uma mulher, ela disse assim, que há muitos anos atrás a minha irmã gostava muito do senhor e tal, e ela já até faleceu, e um dia o senhor estava
saindo aqui do confessionário, e o Senhor disse assim, e ela disse, o senhor poderia me dar 2 minutos para a gente conversar? Aí eu disse, tá bom, 2 minutos. E ali eu não sei o que é que eu estava, como é que eu estava, porque imagina, meus irmãos, você está no confessionário o dia todo atendendo confissões. E ali no confessionário não é fácil, é uma batalha o confessionário. Então, as pessoas entram para falar porcaria. E não podem falar coisas boas, não, é sempre coisas ruins, porque nós precisamos absorver. Só que chega um momento que a gente cansa. Nós padres ficamos cansados. Quer dizer, eu vou dizer de mim, eu fico cansado. E quando acaba, o nosso desejo é de chegar em casa para descansar. Só que aqui em Cachoeira Paulista, aqui na Canção Nova, você sabe, na chácara passa gente para lá, passa gente para cá. E nós temos que chegar em casa para descansar. Porque se a confissão é de manhã, é amanhã, ali a parte da manhã. Vai para casa almoçar para descansar, para voltar de tarde. Então, se nós paramos ali no dia a dia, ali para conversar, a gente não vai nem almoçar e nem vai descansar, porque chegou a hora de abrir o confessionário à tarde para as pessoas confessarem, nós temos que estar lá prontos para atender. Então a gente passa ali correndo. Provavelmente neste dia, deve ter sido esse dia que eu estava cansado. Então eu passei e falei assim, falei para a mulher 2 minutos e não sei, não atendi, a mulher ficou magoada. A mulher ficou magoada. E a irmã também, né? Claro, ficou magoada com essa situação. Então a pessoa que gostava de mim passou, quem sabe, a não gostar tanto. E ouvindo aquela mulher, aí eu expliquei para ela, aí ela disse assim, padre, eu entendo, agora eu entendo como é a situação dos senhores aqui. Eu disse, muito obrigado. E a irmã dela faleceu, pena que eu não acabei não encontrando essa mulher, né? Mas rezei a missa por ela, por essa questão. Quer dizer, acabei fazendo mal naquele momento. Aí eu ainda disse para a mulher, olha, nós passamos o dia todo ali fazendo o bem, atendemos muitas confissões, recentemente nós atendemos ali no confessionário 200 pessoas, um acampamento que teve mais de 200 pessoas. Aí quando chega ali que a gente sai, ainda tem a 201, 202, 203, aí não tem tempo para descansar. Aí eu fiquei pensando, eu falei para a mulher, às vezes a gente faz o bem o dia inteiro, e às vezes numa atitude nossa, porque nós temos os nossos defeitos, nós não somos santos, e eu costumo dizer isso para as pessoas, quer me conhecer, me leve para casa, ou venha morar comigo 1 semana, você já vai ver quem eu sou, porque nós temos defeito, nós somos assim, nós somos homens terrestres, nós ainda não somos homens celestiais, nós somos ainda homens terrestres, com as nossas mazelas, com os nossos defeitos. Enfim, naquele momento eu conversei com a mulher, eu dei um abraço nela, disse aqui, esse abraço que eu estou dando na senhora é o perdão que eu estou dando, porque eu estou pedindo o perdão, pedindo que a senhora me perdoe. Não, padre, perdoada, ela já me chamou para ir na casa dela, para tomar um cafezinho, mas veja, há muito tempo essa situação aconteceu, a mulher não tinha me procurado, deveria ter, ela disse que ela estava pensando em me procurar para resolver essa questão, mas por um motivo ou outro acabou não dando. Enfim, eu resolvi a situação. E já hoje, diante desse evangelho, eu quero pedir perdão para tantas pessoas que durante o dia, aqui, na correria do confessionário, na correria aqui de Cachoeira Paulista, de indo para casa para descansar, para voltar,
às vezes eu não dei aquela atenção que aquela pessoa queria, né? E aí de repente a pessoa está magoada, então me perdoa se eu fiz isso. Mas olhando assim da minha parte, eu vejo que eu não tenho, graças a Deus, eu não estou com problema com ninguém. Pode ser que alguém tenha. Hoje é domingo, meus irmãos. Hoje é dia do Senhor. E o Senhor nos convida justamente nesse dia a fazermos isso. Vamos resolver as nossas questões. Se você tem alguma questão com seu pai, vai resolver. Se você tem com seu filho, vai resolver. Se você é mãe e tem algum problema com seus filhos, vai resolver. E se vocês filhos que tem com sua mãe, vai resolver. Estende ao irmão, ao vizinho, à vizinha. Às vezes tem padres que não falam com padres. Então está na hora de resolver, porque tudo, meus irmãos, precisará ser resolvido antes da morte. Porque no céu ninguém entra com maldade, com ódio no coração. O evangelho de hoje é um convite a isso. A mesma medida com que medides, serás medido, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos resolver? Eu contei um fato da minha vida. Com isso não estou dizendo que eu sou melhor, pelo contrário, deu para perceber o quanto que o padre José Augusto precisa lutar para melhorar e ganhar esse reino dos céus. Nós estamos na luta, vamos lutar e vamos ser santos. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima, e um bom domingo para você.